Posso? Vamos lá. Mais uma vez, boa noite, Fer, boa noite para depois quem for entrando também e for assistir novamente essa aula. Eu estou aqui hoje com vocês trazendo a quarta aula bônus do curso de Acupuntura e Práticas Integrativas da Gestação à Infância. O tema hoje é sobre aromaterapia e eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho do conteúdo que nós vamos trazer no curso como um todo, tá bom? Então, aqui hoje eu vou trazer algumas questões, bem, de uma maneira um pouco mais sucinta, porque aí no curso é onde nós vamos aprofundar realmente esse assunto, que é um assunto tão amplo, uma prática integrativa que traz tantas benesses, principalmente para a gestante, para os bebês e para as crianças, que são três públicos, três nichos de pacientes muito especiais que a gente tem no nosso dia a dia no consultório, tá bom? Então, a Sabrina agora vai me ajudar compartilhando agora a tela dos slides. Então, eu vou estar aqui, a Sá vai estar me ajudando hoje, passando os slides. Tá? Então, aromaterapia em gestantes, bebês e crianças. Quando e como podemos utilizar? Nós partimos, né, de uma premissa que ela é muito taxativa muitas vezes, de que a gente não pode fazer nada com gestantes, de que a gente não pode fazer nada com bebês e que a gente não pode fazer nada com criança pequena, principalmente, né, até ali por volta dos 2 anos. E isso não é verdade, né? Então, as práticas integrativas a gente consegue utilizá-las com esses três nichos de paciente de uma maneira extremamente eficaz, rápida, né, onde os processos de melhora dos nossos pacientes, eles acontecem muito rapidamente. A gestante, porque ela está no momento mais young da vida dela, quando ela está gerando, né, um outro ser humano, ela está gerando um bebê, ela está gerando uma vida, então ela está no momento mais young da, 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 da estadia dela aqui no nosso planeta, e os bebês e as crianças, por sua vez, também, até os 7 anos de idade, eles vivenciam o momento mais young da vida deles. Por quê? Porque é o momento de desenvolvimento de toda a estrutura que essa criança depois, esse bebê e essa criança vai levar para a vida adulta com ele. Então, tudo o que nós proporcionarmos para esses bebês e para essas crianças até os 7 anos é o que eles vão carregar com eles de benesses, de melhoria do seu sistema imunológico, cardiorrespiratório, geniturinário, parte de musculatura, né? Então, o sistema musculoesquelético, a parte emocional, que os óleos essenciais eles entram atuando maravilhosamente bem na parte emocional e também no amadurecimento e no reequilíbrio energético de todos os meridianos, né, de todo o nosso sistema energético. Então, a aromaterapia, ela pode ser utilizada sim com esses públicos, né, com as gestantes, com os bebês e com as crianças, obviamente, desde que nós tenhamos conhecimento de causa, né, do que nós estamos fazendo, tá ok? Então, vou trazer aqui para vocês hoje alguns pontinhos e alguns óleos essenciais que nós podemos utilizar com esses três públicos, tá ok? Pode passar, sabe? Então, o que é aromaterapia? Aromaterapia é uma terapia natural, milenar, desenvolvida há mais de 4.000 anos e começou lá no Egito Antigo. Essa técnica oficializou-se na França na década de 60 e envolve a utilização dos óleos essenciais com o objetivo de equilibrar a mente, o corpo físico e o energético. O estudo científico dos óleos essenciais ocorre a partir de sua química, buscando sempre o conhecimento com relação às suas ações anti-inflamatórias e antibióticas. A aromaterapia não age somente no corpo físico, ela atua diretamente na nossa energia, proporcionando assim uma reestruturação da saúde energética, consequentemente, saúde somática. Então, tudo que reverbera
no nosso sistema energético, vai passar, ele vai ser direcionado para o nosso físico, né? Para o nosso corpo. Cada óleo essencial possui uma propriedade terapêutica específica e sua eficácia vem sendo comprovada ao longo dos séculos. Então, nós temos hoje uma gama de estudos imensa, principalmente vindos da França e da Inglaterra, que são os dois centros, né, que nós temos mundialmente da aromaterapia. Então, são dois centros muito fortes e muito grandes, são países onde a aromaterapia é uma prática integrativa difundida na população e no sistema de saúde deles, né? Então, nós temos hoje uma comprovação científica extremamente densa, vasta e com muita eficácia. E isso nos traz, então, uma segurança maior na utilização dos óleos essenciais dentro da nossa prática clínica. Pode passar, Sá. Então, aromaterapia para gestante. Os óleos essenciais são perigosos? Não, eles não são perigosos. Pelo contrário, eles são ferramentas potentíssimas que a natureza nos trouxe, nos deu de presente, para que nós pudéssemos utilizar, obviamente, com conhecimento, com parcimônia, né, no nosso dia a dia. E mais uma vez eu repito, as gestantes, elas podem sim utilizar os óleos essenciais desde o primeiro momento em que ela ficou sabendo que ela está gerando um bebê, ok? Só que para isso nós temos os óleos essenciais que podem ser utilizados com essas gestantes e, obviamente, nas dosagens que cada gestante necessita. Então, se eu tenho uma paciente que ela tem enjoo, eu utilizo uma quantidade de óleo essencial. Se eu tenho uma paciente que não para de vomitar e não consegue segurar nada no estômago, eu vou usar uma outra quantidade de óleo essencial. Então, por isso que o conhecimento, ele é tão preciso nesse momento. É ele que nós precisamos ter para poder realmente tratar a nossa paciente com toda a segurança. Tá ok? Pode passar, Sá. Então, quando que nós utilizamos? Utilizar quando os óleos essenciais? Então, eles servem para remediar um problema físico pontual e também equilibrar o emocional da nossa gestante, né? E esse momento, principalmente nas 12 primeiras semanas de gestação, algumas pacientes chegando aí até por volta da 15ª, 16ª semana, a queixa maior no consultório são os enjoos, as náuseas e os vômitos, realmente. E algumas pacientes também se queixam bastante de prisão de ventre e intestino preso, logo ali no comecinho da gestação, tá? Então, a aromaterapia, ela vai entrar ajudando em todos esses processos, né? A amenizar as náuseas, a amenizar os enjoos, a diminuir e, consequentemente, até parar com os vômitos, né? A aromaterapia vai ajudar a melhorar todo o funcionamento, do intestino dessa paciente também. E o emocional a gente nem precisa falar, né? Porque durante a gestação é uma gangorra o tempo todo, né? A parte emocional, o sistema emocional da mulher, ele fica extremamente exacerbado em todos os sentidos, né? De forma positiva, de forma negativa. Então, a mulher chora por qualquer coisa, a mulher fica alegre também por qualquer motivo. Então, fica feliz de assistir uma propaganda de margarina e fica triste de assistir uma propaganda de margarina. Então, essas oscilações que nós temos aí da parte emocional durante o período da gestação, os óleos essenciais eles vão entrar maravilhosamente bem ajudando nesse processo de trazer essa paciente para um eixo um pouco mais equilibrado. Não é que ela vai deixar de sentir essas nuances, essas oscilações, porque os hormônios estão oscilando também imensamente nesse momento, mas a gente consegue devolver esse equilíbrio emocional com uma rapidez muito maior, com muito mais eficácia, tá bom? Pode passar, Sá.
Podemos e devemos trabalhar todas as questões de uma gestante, só precisamos ter conhecimento e segurança para saber como utilizar, quais óleos essenciais utilizar, quando utilizar e quanto utilizar desses óleos essenciais com cada uma delas, né? Então, saber como, eu vou utilizar de que maneira? Em forma de inalação, né? Ela vai lá abrir o vidrinho e inalar. Eu vou montar um blend para que ela possa massagear determinadas partes do corpo. Ela vai utilizar no banho, colocando ali uma, duas, três gotas do óleo essencial no box enquanto ela está tomando banho. Então, assim, eu tenho que saber como indicar para essa paciente a maneira dela utilizar esses óleos essenciais. Quais óleos? Então, eu tenho que ter conhecimento de base para saber quais tipos de óleos essenciais eu posso utilizar. Posso utilizar um óleo essencial amadeirado? Posso utilizar um óleo essencial floral? Posso utilizar um óleo essencial cítrico com a minha paciente? Posso utilizar um óleo essencial advindo de raiz, ou de temperos, por exemplo, como o óleo essencial de anis estrelado, de cardamomo, posso utilizar esses óleos essenciais? Então, ter o conhecimento de quais óleos utilizar é imprescindível para a nossa paciente. Quando? Então, quantas vezes por dia a minha paciente pode utilizar? Quantas vezes por dia ela vai inalar o óleo essencial diretamente no frasco? Quantas vezes por dia ela vai passar um blend de óleo essencial? Quantas vezes por dia ela vai. Ela toma banho 3 vezes por dia. As 3 vezes no dia ela pode pingar o óleo essencial no box do banheiro? Ela pode colocar uma gotinha de óleo essencial no travesseiro dela? Então, tudo isso a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber como indicar e quantas vezes ao dia essa minha paciente vai utilizar desse blend, vai utilizar desse óleo essencial de forma inalatória, tá ok? Então, isso é imprescindível. É aqui a chave do negócio. A chave do sucesso, ela tá aqui. É saber como, qual, quando e quanto utilizar de óleos essenciais com as nossas pacientes. E eu estendo isso lá para os bebês e para as crianças, tá ok? Pode passar, Sá. Então, quais são as vias mais seguras de utilização com as gestantes? Então, a via dérmica, que aí é a partir desse blend que a gente vai montar com óleo carreador, obviamente, no percentual correto, daquele momento que a nossa paciente está vivenciando. Então, como eu falei para vocês no comecinho da aula, se a minha paciente ela está só com enjoo e com náusea, eu vou montar um blend aí a 2% para ela. Se eu tenho uma paciente que está vomitando muito, que não está parando nada no estômago, ela não está conseguindo nem ficar em pé direito, eu preciso montar um blend a 5% para essa paciente, para ajudar ela a sair dessa crise, dessa exacerbação toda desse sistema gastrointestinal que ela está nesse momento, tá bom? Então, são essas as formas que nós vamos utilizar na parte térmica. Então, nós utilizamos o óleo carreador junto com o óleo essencial num percentual compatível com a queixa da minha paciente, e aí eu vou ensinar para ela. Se o blend de óleos essenciais da minha paciente é justamente para ajudar ela nesse processo todo, porque ela está muito enjoada, porque ela está com náusea, porque ela está vomitando, ela precisa passar esse blend de óleos essenciais em cima do VC12, né, em toda a região de abdômen, massagear o E36 dela, massagear o BP9 dela, né, com esse blend de óleo essencial, pelo menos 3 vezes ao dia para ajudar ela nesses momentos. E preferencialmente fazer essas massagens antes da refeição. Porque muitas das pacientes, elas passam bem mal após comer. Então, um pouco antes ali, uma meia hora, 40 minutos antes dessa paciente fazer as grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, o ideal é ela estar utilizando esse blend de óleo essencial nesses locais que eu acabei de falar para vocês, para que possa ajudar ela nesse processo, porque a hora que o alimento chegar no estômago,
para ajudar ela nesse processo todo, tá bom? E ir melhorando, assim, todo esse sistema aí gastrointestinal. E tem também no slide anterior, falando sobre a inalação, né? Então, as formas inalatórias é através do frasquinho que a gente vai abrir e vai fazer a inalação e vai soltar, né? Nós temos também a forma, como eu falei para vocês, no chuveiro, que é uma forma de inalação, tá? Se a paciente tiver lá com uma crise de sinusite muito forte, muito exacerbada, fazer uma inalação com um óleo essencial que ajuda as vias aéreas, ela também pode fazer, então ela vai ferver ali 1,5 litro, 2 litros de água, colocar num refratário de cerâmica ou de vidro, pingar uma gotinha do óleo essencial, que vai ajudar nessa parte de vias aéreas, por exemplo, o capim-limão ajuda. Um eucalipto para uma gestante, ele já é mais forte. Então, a gente vem aqui para o capim-limão, que ele é um pouco mais tênue, mas também é, trabalha as vias respiratórias. E ela vai fazer a inalação com essa uma gotinha de capim-limão para ajudar as vias aéreas, né, a descongestionar, tá bom? Então, essa forma inalatória, ela pode ser diretamente no frasco, ela pode ser através de uma inalação em água quente, ela pode ser no chuveiro, tá bom? Ela pode ser também, às vezes, num colarzinho aromático. A gestante, ela só não pode passar o dia todo com esse colar aromático, tá bom? Tem o sticker também, que é aquele bastãozinho que parece um batonzinho que a gente coloca uma gotinha de óleo essencial num chumacinho de algodão, que a paciente também pode utilizar para ficar inalando, tá bom? Então, só lembrando que o colar aromático, a paciente não pode passar o dia todo com ele. Ela tem que utilizar ele aí coisa de 40 minutos, 1 hora no máximo e retirar, tá bom? Aí, se for o colar aromático, de 2 a 3 vezes por dia, espaçando aí pelo menos de 4 a 5 horas entre uma utilização e outra, tá ok? Pode ir, Sá. Existem uma gama de óleos essenciais que podemos utilizar durante a gestação. Alguns após o primeiro trimestre e outros durante todo o período gestacional, como eu já falei para vocês, tá bom? Pode passar, Sá. Então, a camomila romana, né? Eu trouxe aqui o exemplo de 3 óleos essenciais para vocês. A camomila romana, durante toda a gestação, então, desde o momento em que a mulher ficou sabendo que ela está grávida, a camomila romana pode ser utilizada, tá bom? Então, ela vai ajudar muito na parte emocional. Então, estresse, ansiedade, angústia, insônia. Vai atuar maravilhosamente bem no sistema digestivo, tá? Vai ajudar a diminuir dores, alergias respiratórias e alergias cutâneas. Tem mulher que durante a gestação tem muita espinha, né? E a camomila romana, ela é um calmante para a pele, ela ajuda imensamente nesse processo todo, né? E é um óleo essencial potentíssimo para trabalhar a autoestima da mulher. Porque tem muita mulher que, quando a barriga começa a crescer, começa a ficar mais inchada, começa a ficar mais edemaciada, ou então a mulher que às vezes no primeiro trimestre já engorda muito, a autoestima dessa gestante vai lá embaixo, né? Quantas e quantas vezes eu já não ouvi mulher falando que ela se sente feia quando tá grávida, né? Então a camomila romana ela entra aqui nesse processo, ajudando a trabalhar diretamente na autoestima da mulher, né? Ajudando ela a passar por todo esse processo dessas 10 luas gestacionais aí, de uma maneira mais tranquila, aproveitando cada momento, curtindo cada momento da gestação e não ficar só se medindo no espelho, né? E se denegrindo, se autodenegrindo. Então, a camomila romana, ela traz esse aconchego da mulher com ela própria nesse momento da vida dela, tá bom? O óleo essencial de citronela também pode ser utilizado durante toda a gestação. Ele é um repelente de mosquitos maravilhoso.
Ele também é excelente para dores pélvicas e ajuda também nas colites, tá? Então, parte gastrointestinal aí, principalmente, a citronela ela vai ajudar bastante, tá? Então, no caso de gases, da gestante ficar com o intestino muito preso ou com o intestino muito solto também, então a citronela ela entra. E ela também, como todo mundo já sabe, citronela é um repelente natural maravilhoso, então, nesse momento da gestação, o ideal seria a mulher não fazer uso de nenhum borrifador, né? Desses que a gente compra em farmácia, lotado de veneno, realmente, né? Por quê? Como a nossa pele é permeável, se o óleo essencial passa pela pele, se o fitoquímico da semente, que a gente usa lá na auricular, passa pela pele, o veneno que tem lá no produto que você compra na farmácia vai adentrar o teu corpo, vai adentrar o teu sistema fisiológico e vai fazer estrago, vai passar pela placenta e vai chegar no bebê. Então, o repelente ele precisa ser feito com os óleos essenciais, tá? A primeira coisa, o primeiro blend que eu monto para minha paciente é justamente o blend de repelente. Para ela usar, ela leva com ela para onde ela for, ainda mais aqui em Ribeirão, que a gente tem muito isso de pernilongo, né? Então, assim, as minhas pacientes, elas usam o repelente com os óleos essenciais a gestação todinha por conta disso, para não precisar utilizar repelente, não correr o risco de pegar uma dengue enquanto está gestando, e não utilizar esses repelentes extremamente químicos e cheios de veneno, tá bom? E o óleo essencial de funcho doce, a partir do segundo trimestre, então, a partir da 13ª semana, numa baixa diluição, então, ou seja, num percentual pequeno, tá? Ele é um grande tônico psíquico, ele é carminativo, ou seja, ele vai ajudar em todas as funções, principalmente de baço, pâncreas e estômago, né? Ele é um grande, na dietoterapia chinesa, o funcho doce ou a erva doce é um dos grandes nutridores que nós temos do elemento terra, tá ok? E aí, quando a gente entra no segundo trimestre de gestação, nós temos ali as 4 semanas responsáveis pelo amadurecimento do meridiano do estômago, e nós temos as 4 semanas responsáveis pelo amadurecimento do meridiano do baço pâncreas, tá? Então, utilizar o funcho doce nos blends de óleo essencial para nossa paciente vai ajudar ela também a passar por todo esse processo, por todo esse momento, tá ok? Pode passar, sabe? E aí, os óleos vegetais e carreadores para montagem de blends em gestantes. Então, quais são os mais indicados? O de semente de amêndoas, o de semente de damasco, o de rosa mosqueta e o de jojoba. Então, dentro de toda aquela gama de óleos vegetais que nós temos, né, que é mais de 25 tipos de óleos que nós temos de óleos vegetais puros, que são os óleos vegetais que realmente nós devemos utilizar com o óleo essencial. Lembrando que muitas vezes um óleo de amêndoa da farmácia não é puro. Quando você olha ele, você olha no rótulo dele atrás, ele está lotado de coisas advindas de petróleo, né? Então você vê lá os petrolatos da vida, os silicones da vida, tudo dentro do óleo de amêndoa que você compra na farmácia e paga ali em torno de 7, 8 reais um frasquinho. Então tome muito cuidado com isso, tá? Porque todos os óleos tidos como vegetais, mas que tem na sua formulação algo vindo de petróleo, vocês não conseguem fazer a absorção dos óleos essenciais, né? Eles formam uma barreira na pele que não deixa o óleo essencial entrar e promover os benefícios que ele teria que promover no nosso corpo, né? E no corpo da nossa paciente gestante. Então, tome muito cuidado, tá? Os óleos vegetais, eles não são os mais baratos,
do planeta. Mas para que o blend de óleo essencial faça o papel dele e você tenha uma paciente com uma melhora em todos os quesitos, nós precisamos investir em óleos vegetais de qualidade, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso, principalmente o óleo de amêndoa, que a gente acha óleo de amêndoa até na prateleira do supermercado. Então, meninas, tomem muito, muito cuidado com isso, ok? Pode passar, sabe? E aromaterapia em bebês e crianças. Vamos na próxima. Então, seguindo aí o mesmo quesito, tá? Os bebês e as crianças, nós também temos que saber como usar, quanto usar, quando utilizar e quais óleos essenciais nós podemos colocar aí na rotina, no dia a dia dos nossos bebês e das nossas crianças, tá? Então, a aromaterapia ela é extremamente eficaz na luta contra bactérias e vírus, e seu uso, utilizado com conhecimento e cuidado, proporcionará uma melhora no sistema imunológico, energético e emocional dos nossos pequenos. Pode passar, Sá. A utilização dos óleos essenciais em bebês será sempre a partir dos 3 meses. E as vias mais utilizadas são a dérmica, com diluição entre 1 e 5%, sempre em óleos carreadores, conforme a idade, através de massagens e banhos, e de forma inalatória, através de aromatizadores de ambientes. E aqui, nesse momento, nós entramos com os hidrolatos, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, que aí os hidrolatos, eles podem ser utilizados a partir da primeira semana de vida do nosso bebê, tá bom? Então, os óleos essenciais, eles só vão ser formatados, os blends de óleos essenciais, eles só vão ser formatados para os nossos bebês a partir dos 3 meses. Entre o dia que nasceu, até ele completar 3 meses, nós temos uma bênção chamada hidrolato para estar utilizando com os nossos bebês, tá bom? A partir dos 3 meses, iniciamos sempre com uma diluição a 1%, conforme esse bebê vai crescendo, vai evoluindo, o sistema imunológico dele vai se fortalecendo, a gente também vai aumentando aqui o percentual, tá ok? Esse 5% aqui, nós vamos chegar nele quando a nossa criança estiver ali chegando já em torno de 6 a 7 anos de idade. Então, esse é um processo lento, tá bom? No caso dos óleos essenciais, é um processo lento com os bebês e as crianças. A gente inicia aos 3 meses com 1% e a gente vai chegar a 5% quando essa criança estiver ali próximo dos 7 anos de idade. Pode passar, Sá. Então, aqui as formas que nós temos, né? De massagem. Então, por isso que eu trouxe essa foto aqui. Nós vamos montar o blendzinho. Após os 3 meses, a gente monta um blend e essa mamãe vai aproveitar esse momento, né? Com o blend de aromaterapia para estar massageando o nenê, principalmente no tronco como um todo, né? Na parte da frente, na parte de trás, as mãozinhas também. A gente utiliza massagens em forma circular, passando pela palminha da mão, pelo dorso da mão, tá? Porque através das mãos, né, nós temos uma receptividade muito grande dos blends de óleo essencial, de óleos essenciais. E lembrando que as mãos são um microsistema, e aqui nós temos reverberação de vários sistemas corpóreos. Então, quando a gente massageia as mãos, que a gente massageia a solinha dos pés dos bebês com os blends, a gente também vai estar estimulando esses pontos de reflexologia, esses pontos que nós temos aqui no microsistema das mãos e vai ajudar a melhorar ainda mais o estado físico, emocional e energético desse bebê, tá bom? Nós temos aqui os aromatizadores de ambiente, né? Que nós também podemos montar esse aromatizador.
de ambiente para a mãe estar utilizando no quarto, poder estar utilizando na casa, tá bom? Nós temos aqui o aromatizador supersônico, né? E temos aqui também as varetinhas, tá? Só precisa aqui, nesse caso, tomar cuidado e orientar a mãe que isso aqui não pode ficar ligado o dia todo, que essas varetinhas não podem estar o tempo todo dentro do ambiente onde esse bebê e essa criança está, e nem ficar borrifando isso aqui 7, 8, 10 vezes por dia dentro de casa, tá bom? Tudo aqui nós temos uma quantidade, tanto de tempo, tá? Como de vezes para estar utilizando no ambiente externo, com aonde o bebê e as crianças, principalmente as menorzinhas, elas ficam, tá bom? Pode passar, sabe? Então, não há necessidade de termos uma quantidade imensa de óleos essenciais. Um kit pequeno já nos traz uma gama de ações satisfatórias para a montagem dos blends e sinergias. Então, eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, óleos essenciais anti-estresse. Nós temos a camomila romana e a lavanda verdadeira, ou a lavanda angustifolia, né? O angustifólio. Nós temos os óleos essenciais antibacterianos, aí nós temos aqui a camomila romana e o tea tree, ou melaleuca. Os óleos essenciais digestivos, o cardamomo e a mandarina. A mandarina é um tipo de tangerina. Os óleos essenciais específicos para a pele. Nós voltamos aqui, ó, na lavanda verdadeira e na camomila romana, como nós temos aqui no anti-estresse, tá bom? Os óleos essenciais antivirais, o Ravinsara e o Saro, são excelentes, óleos essenciais antivirais. E óleos essenciais respiratórios. Nós temos aqui o cardamomo e, mais uma vez, o Saro, tá bom? Eu deixei uma fotinha aqui, ó, do Saro, esse arbusto, tá? Ele é extremamente utilizado. Aqui no Brasil é um óleo essencial que ele não é tão conhecido, mas ele é extremamente utilizado na Europa com crianças a partir dos 3 meses de idade, justamente porque ele trabalha vários processos da criança, tá bom? Então, assim, o óleo essencial de Saro, ele tem ele atinge uma gama, ele praticamente vai pegar quase todos esses processos aqui que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui nos antivirais, nos respiratórios, mas se ele é antiviral, ele também vai ser um antibactericida, tá? Então, o Saro, ele entra aqui. Aqui no Brasil, nós temos a Laszlo, que é uma das marcas de óleos essenciais nacionais que nós temos, maravilhosa, tem um trabalho lindo, né, de preservação da natureza e da maneira com que tudo o que eles plantam, eles colhem, e inclusive com as pessoas que fazem esse plantio e que fazem essa colheita, então eles têm um trabalho social maravilhoso. Acho que por isso que eu tenho certeza que é por isso que eles têm um sucesso tão grande. E hoje é a maior empresa de óleos essenciais no Brasil, é a Laszlo. Então, ele tem, né? A Laszlo, ela tem o óleo essencial de Saro. Aqui das nossas marcas nacionais, foi a única que eu encontrei. Não é um óleo caro. Então, para quem quer trabalhar com esse público, vale a pena investir nesse óleo essencial para estar trabalhando com bebês e crianças. Tá bom? Pode passar, Sá, por favor. E os óleos vegetais e carreadores para as montagens de blends em bebês e crianças. De novo, nós entramos aqui na semente de amêndoa, a semente de damasco, a rosa mosqueta e o azeite de oliva, tá bom? O azeite de oliva, ele é um coringão. Às vezes, assim, ó, o blend, não tenho como montar um blend agora, mas eu estou ali num momento em que eu posso, estou em casa, e eu posso, tenho condições de montar alguma coisa rápida, então eu vou ali, pego uma colherinha de café, uma colherinha de chá de azeite de oliva, coloco uma gotinha de óleo essencial daquilo que eu estou precisando, daquilo que eu estou querendo trabalhar, e já faço uma massagem no meu bebê, já faço uma massagenzinha na minha criança,
tá? O azeite de oliva, ele é absorvido rapidamente pela pele também, né? Então, assim, vale muito a pena, tá? Então, para cada 5 ml de óleo carreador, de 1 a 5 gotas de óleo essencial, dependendo da idade, como eu falei anteriormente, tá? Então, a gente inicia aí com 1 gotinha com os bebês, e conforme esse bebê vai crescendo, se tornando uma criança, nós também vamos conseguindo aumentar a quantidade de gotas de óleos essenciais. E aí, por exemplo, a criança ali em torno de 2 aninhos, a gente já consegue colocar de 2 a 3 gotinhas de óleo essencial. Se nós formos formatar um blendzinho de 5 ml, obviamente. Se eu for montar um blend de 10 ml, aí eu posso colocar 2 gotas de óleo essencial. E aí, nesse momento, eu posso estar utilizando, por exemplo, 1 gota de óleo essencial de lavanda e 1 gota de óleo essencial de saro nesse blend, obviamente, dependendo da queixa que eu vou tratar do meu paciente. Então, eu só estou trazendo aí para vocês agora um exemplo de como a gente pode estar montando, né, um blend de óleo essencial para estar trabalhando com os nossos pequenos, tá bom? Pode passar, sabe? E os hidrolatos, que é uma paixão na minha vida. Trouxe aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que que são os hidrolatos? Os hidrolatos, eles são as águas de cura da aromaterapia. Nós podemos conceituá-los como as águas aromáticas resultantes do processo de destilação de espécies vegetais aromáticas, né? E não aromáticas também. O processo acima significa que determinada quantidade de óleo essencial ou moléculas aromáticas aderiram às águas a água que foi utilizada para que a destilação daquela erva acontecesse, tá? Então, as moléculas aromáticas aderiram às da água, ao invés de serem diluídas pela água. Então, ao invés de elas serem diluídas e se transformarem numa gotícula de óleo essencial, elas simplesmente se aderiram à água. E é justamente essa adesão de algumas moléculas que fica, das moléculas aromáticas que fica da planta, que nós conseguimos ter a extração dos hidrolatos, tá? Então, é isso que resulta a formatação de um hidrolato. É aquela molécula que não se transformou numa molécula de óleo, mas que ela fica ali na água. E toda aquela energia que a planta, ao ser colhida, trouxe, fica na água, do mesmo jeito que vai para a molécula densa, que se transforma num óleo essencial, essas informações ficam nessas moléculas que ficam impregnadas na água. Então, por isso que nós temos um resultado também muito bom com os hidrolatos. Qual é a diferença? O hidrolato ele é imensamente mais sutil comparado ao óleo essencial, tá? Justamente pela densidade. Começa na densidade, né? Então, o hidrolato, ele é uma água, realmente. Ele tem a textura de uma água, né? Agora, o óleo essencial, dependendo do óleo, ele é extremamente denso. Nós temos óleos que são até difíceis de serem retirados do frasco. A gente tem que ficar esperando ali, ó, para uma gotinha poder descer, né? Às vezes, mais de 25, 30 segundos até, para a primeira gotinha poder chegar no dosador, tá bom? Então, por isso é justamente por essa densidade menor que as águas, né, de cura da aromaterapia podem ser utilizadas com os bebês desde a primeira semana de nascimento, tá bom? E como que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o hidrolato, esprear nas roupinhas de cama, esprear nas roupinhas que ele vai colocar depois do banho, pode se borrifar na água do banho, tá? Pode borrifar no carrinho, pode borrifar no Moisés, pode borrifar no berço, tá bom? A gente só vai borrifar no corpinho do bebê o hidrolato a partir dos 3 meses também, tá ok? Então, os 3 meses é um marco X
da aromaterapia para a gente poder estar utilizando tanto os blends de óleo essencial no corpinho do bebê, quanto o hidrolato borrifado diretamente também no corpinho do bebê. Mas nós temos a benesse de poder utilizar o hidrolato antes dos 3 meses em todas essas questões que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Pode passar, Sara. Os hidrolatos são grandes auxiliares, pois não possuem contraindicações. Seu percentual de concentração química é bem menor comparado ao óleo essencial. No caso de dúvida quanto à utilização do óleo essencial, o hidrolato da mesma planta entra como um grande capacitador de tratamento. Então, tudo que o óleo essencial de lavanda traz de benefício, o hidrolato de lavanda também traz de benefício. Qual a diferença dos dois? O óleo essencial de lavanda, ele é push, né? Então, ele chega chegando. O hidrolato, ele é mais sutil. Então, nós vamos ter com o hidrolato, talvez, uma demora um pouquinho maior para chegarmos nas benesses que o óleo essencial traria. Mas não é uma demora muito grande, por isso que ele vale muito, muito, muito a pena, tá? Então, vale investir no hidrolato para vocês estarem utilizando com os pequenos de vocês em casa e até no consultório. Quando as minhas pacientinhas chegam para fazer aurículo, elas chegam, a primeira coisa que eu faço, eu espreio no ambiente, eu espreio sobre a maca, eu atendo hoje duas irmãzinhas, uma de 2 e uma de 4 anos, a Helena e a Alice. Então, a hora que elas entram, a primeira coisa que elas falam, Tia Tati, cadê o cheirinho? Eu espreio, né, o hidrolato de lavanda no ambiente, né, em cima da maca, onde elas vão ficar sentadinhas para receber as sementinhas, e elas super curtem, elas adoram. Elas fecham, a mais velha de 4 aninhos, a Alice, ela fecha até o olhinho, assim, para poder, né, para poder cheirar. E a mãe já comprou o hidrolato, e todo dia à noite, antes de dormir, a hora que está preparando elas para levar para a cama, a mãe espreia na roupa de cama e nos pijaminhas delas, para elas poderem dormir, tá bom? E elas estão amando. E a mãe já sente, assim, as benesses dos blends e do hidrolato. Ela já falou para mim, ela falou, Tati, não vai dar para largar isso. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas não vai dar para largar, tá? E as duas vieram por problema de sinusite. Então, assim, chegaram muito congestionadas, passando muito mal. Já estão indo para a quinta semana comigo de tratamento. E, assim, elas estão 75% melhor, tá? Então, a mais velha nem está usando mais a bombinha que estava usando quando chegou lá, há 5 semanas atrás comigo. Então, os pequenos respondem muito, muito rapidamente, né? Vale muito a pena investir nas práticas integrativas para trazer uma melhora na qualidade de vida deles, porque eles respondem muito rápido. Vale muito a pena, tá bom? Pode passar, Sá, por favor. Então, aqui, né? Essa é a nossa quarta aula, como eu falei lá no comecinho, quarta aula bônus, do nosso curso de acupuntura e práticas integrativas da gestação à infância, que vai ser ministrado nesse próximo final de semana, dias 16 e 17. Ele vai ser online e ao vivo. No dia 16, a Sabrina vai estar trazendo para vocês tudo que estiver relacionado com relação à gestação. Pode passar o próximo, Sá. Então, ela vai trazer a fisiologia gestacional ocidental da mulher, a fisiologia gestacional e energética da mulher, a saúde energética masculina, a embriogênese ocidental e energética, a fisiologia ocidental da gestação, a fisiologia energética mês a mês oriental, que são os 10 meses lunares da medicina chinesa, os desequilíbrios e as intercorrências durante a gestação, os tratamentos dessas intercorrências, os tratamentos durante o trabalho de parto, os tratamentos nas desarmonias do pós-parto e as práticas integrativas que vão ser abordadas durante a gestação e o pós-parto, como acupuntura sistêmica, acupuntura auricular, dietoterapia chinesa e brasileira, fitoterapia chinesa e brasileira,
aromaterapia, hidrolatos e os florais de Bach. Então, a Sá, no sábado, ela vai estar trazendo toda essa integração de todas essas técnicas, né? Então, nós vamos trazer para vocês também protocolos, né, para ajudar vocês nessa gama de atendimentos. Então, nós vamos já trazer protocolos pré-montados para ajudar vocês no raciocínio, né, das queixas das pacientes de vocês. Então, já tem ali o protocolo de ponto sistêmico junto com o ponto auricular, né? Qual o fito que você pode utilizar, qual o floral que você pode utilizar, qual o óleo essencial que você pode utilizar em cada uma de todas essas questões, tá bom? E no segundo dia, no próximo slide, comigo. Então, aí nós vamos entrar no bebê e na criança. Eu vou falar sobre as insuficiências ao nascer e os seus acometimentos. Eu vou falar da importância do tratamento da mãe e do bebê ao mesmo tempo. E vou ensinar para vocês o porquê, né, desse processo de tratar mãe e filho, mãe e bebê em conjunto. Vou falar das fases de desenvolvimento do 0 aos 7 anos. Então, todo o desenvolvimento fisiológico, todo o desenvolvimento energético, e emocional, né? Então, eu vou trazer para vocês também toda a parte da do amadurecimento dos meridianos, da biotipologia, das causas das doenças nas crianças. Vou falar sobre as patologias mais comuns, né, que acometem os nossos pequeninos aí no dia a dia, principalmente depois que entra na escola ou vai para a creche, né? E as práticas integrativas que vão ser abordadas, vai ser a acupuntura sistêmica, né, a acupuntura auricular, a aromaterapia, né? Aí a fitoterapia brasileira, que nesse caso eu trago os chás, né? E vou falar também sobre o Stipper, que é uma ferramenta maravilhosa e que nos auxilia muito, muito, muito com os nossos pequenos, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço. A Lu